Irmãos e irmãs, vamos à liturgia da palavra na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Eu sou Paulo Maciel, animador litúrgico e também leitor, além de agente pastoral. Liturgia do segundo domingo da Páscoa, 11 de abril de 2021. A cor litúrgica é branca. No rito da celebração, temos o Glória, o Creio, o Prefácio da Páscoa 1 e o ofício próprio. Antífona da entrada. Como crianças recém-nascidas, desejai o puro leite espiritual para crescerdes na salvação. Aleluia! Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 2. Oração do dia. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 32 a 35. A multidão dos fiéis era uma só, retificando. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 118, versículos do 2º ao 4º, 16b ao 18, 22 a 24, refrão é o versículo 1º. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Repitamos: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga: eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora digam: eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário, viverei para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Segunda leitura. Repitamos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. No início e no fim, devemos repetir o refrão do Salmo, ok? Segunda leitura. Primeira carta de São João. Leitura da primeira carta de São João, capítulo 5, versículos do 1º ao 6º. Caríssimos,
todo que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho, aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Acreditastes, Tomé, porque me viste, felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora
A liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Se eu não vir, não acreditarei. João 20, versículos de 19 a 31. Se os tristes racionalistas procurassem um padroeiro, certamente acabariam encontrando ou escolhendo São Tomé. Na sua orgulhosa bandeira, o lema escrito em letras góticas: ver para crer. Neste evangelho, o engano do aluno Tomé consiste em ignorar que a ressurreição do Mestre, que foi crucificado, não significa absolutamente voltar à vida anterior, começar de novo, regressar ao mundo velho, um mundo de fenômenos e fatos, pesos e medidas. Ao ressuscitar, Jesus Cristo transpõe as barreiras do tempo e do espaço e inicia uma nova vida, segundo o Espírito. Em breve tempo, os apóstolos iriam perceber que a ressurreição de Cristo trazia também para eles uma exigência de novidade, abrindo mão de velhos conceitos, nacionalismo, legalismo, poder, etc., para abraçar um ideal de caráter universal, de misericórdia e serviço. Em suma, deviam ser homens novos. Frei Raniero Cantalamessa comenta, vamos ao texto. Ressuscitar significa, segundo uma expressão de Paulo, viver uma vida nova. Epístola aos Romanos, capítulo 6, versículo 4. Abandonar o velho modo de viver, velho porque fruto de um longo hábito de pecado e porque conduz à morte, e viver de um modo novo, com a novidade criada pela Páscoa de Cristo. Fazer a Páscoa, lê-se em um padre da igreja, significa passar da velhice à infância. Uma infância, entenda-se, não de idade, mas de simplicidade. São Máximo de Turim. Talvez o famoso fazer-se como uma criancinha no Evangelho não tenha outra explicação senão essa. E São Pedro captou-a muito bem quando recomendava aos primeiros cristãos que fossem como crianças recém-nascidas que desejam com ardor o leite espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Tornar-se criança significa, como disse o próprio Jesus a Nicodemos, nascer de novo. João, capítulo 3, versículo 3. A ressurreição não pode apontar para o passado na intenção de recuperar algo que foi perdido, seja a autonomia política de Israel, o luxo de Salomão ou o heroísmo dos macabeus. Ao contrário, ela aponta para o futuro, onde um novo reino está em construção até a segunda vinda do Senhor. Pois agora, com Cristo ressuscitado, chegou a hora de Tomé nascer de novo, virar criança. Não precisa ver para crer, ou melhor, não precisar ver para crer, mas ao contrário, assumir a atitude infantil daquele que crê para, em consequência, ver o que não via antes. Assumir a atitude infantil daquele que crê para, em consequência, ver o que não via antes. Pois não existe cegueira pior que a cegueira da razão fria. Orai sem cessar, irmãos e irmãs, meu Senhor e meu Deus. Está lá, Tomé falando no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 28. Vamos agora ao santo do dia. Olha, da minha parte, vocês podem utilizar livremente, graciosamente, os textos e imagens que estão nos meus endereços eletrônicos, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 bar. Usem à vontade para evangelizar. Nossa intenção é salvar o maior número de almas possível, porque muitas podem se perder se não aderirem a Deus. Jesus deixou essa missão para nós.
Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Santo do dia, 11 de abril, é dia de Santa Gema Galgani. Eu só quero dizer antes que o texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que é da Congregação do Santíssimo Redentor, a12.com. 11 de abril é dia de Santa Gema Galgani. Gema, nome que significa joia, foi a primeira das 5 filhas do casal Galgani. Nasceu em 1878 numa família rica e profundamente religiosa. Gema Galgani teve uma infância feliz, cercada de atenção da mãe, que lhe ensinava as orações e o catecismo com alegria. Ela aprendeu tão bem que não se cansava de recitá-lo e pedia constantemente à mãe que lhe contasse as histórias da vida de Jesus. Mas essa felicidade caseira terminou aos 7 anos. Sua mãe morreu muito cedo e sua ausência também causou o falecimento do pai. Órfã, a nossa santa de hoje caiu doente e só suplantou a grave enfermidade graças ao abrigo encontrado no seio de uma família de Lucca, também muito católica, que a adotou e cuidou de sua formação. Com a morte dos pais, Gema apegou-se ainda mais à religião. Recebeu a primeira Eucaristia antes mesmo do tempo marcado para as outras meninas e levava tão a sério os conceitos da caridade que dividia a própria merenda com os pobres. Demonstrava sempre vontade de se tornar freira e tentou fazê-lo logo que Nossa Senhora lhe apareceu em sonho. Pediu a entrada no convento da Ordem das Passionistas, mas a resposta foi negativa. Conservou seu estado leigo com entrega total ao amor de Jesus. Conta a história que Gema conversava com anjos e recebia a visita de São Gabriel, do arcanjo São Gabriel. Recebeu também os estigmas de Cristo, que lhe trouxeram terríveis sofrimentos, mas ela os suportou com alegria e paciência. Entretanto, fisicamente fraca, os estigmas e as penitências que se auto-infligia acabaram por consumir sua vida. Gema Galgani morreu muito doente aos 25 anos. Imediatamente começou a devoção e veneração à Virgem de Lucca, como passou a ser conhecida. O Papa Pio XII a declarou modelo para a juventude da Igreja, segundo consideram autoridades em matéria de espiritualidade. Ela passou por todos os 9 graus clássicos do crescimento na vida de santidade. Reflexão. Hoje celebramos uma leiga que foi elevada à glória dos altares. Sua simplicidade de vida e todos os sofrimentos que enfrentou durante sua curta existência deram a Santa Gema um espírito forte e decidido. Era uma mística e expressava seu amor a Cristo pela oração e serviço ao outro mais abandonado. Deus não quer o sofrimento de ninguém, mas nossa fragilidade humana nos coloca sempre diante da dor e da tristeza. Que tal entregar nas mãos de Jesus Cristo nossas misérias e confiar mais no seu amor? Oração, rezemos. Ó Deus, que transformastes Santa Gema em retrato vivo do vosso Filho, concedei-nos por sua intercessão que associemo-nos à paixão de Cristo e participemos da sua glória. Isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, creia, acredite. E Maranatá, como dizemos nós católicos com a tônica na última sílaba. Ou Maranata, como dizem os protestantes, os evangélicos, com a tônica na penúltima sílaba. Não importa. Somos todos irmãos. O significado é o mesmo dessa frase do aramaico dialeto de Jesus. Significa: vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele vai voltar e vai nos julgar. Por isso temos que nos arrepender dos nossos pecados diariamente, porque não sabemos nem o dia, nem a hora da sua volta. Quando ele voltar, vai nos julgar.
e para recebermos a vida eterna quando viveremos em felicidade para sempre, para que isso aconteça, que nós possamos ingressar no paraíso, temos que estar reconciliados com Deus. Por isso, devemos nos arrepender e confessar os pecados. Shalom Adonai, a paz de